Vilma, bem-vinda. Oi, Mauro, bom dia. Eita, é uma chuva aqui, rapaz. Está uma chuva na cidade, que misericórdia, né? Está E explicado. é impressionante. E a gente vai, mas eu quis também colocar, Mauro, esse cartaz aqui da coalizão, né? Olha, eu quis muito colocar, Mauro, esse Isso. cartaz da Coalizão Negra por Direitos, que nós, você sabe, na semana passada, olha, a gente, dia 12, né? A gente nós levamos essa ação para o STF, né? Misericórdia. Nos colocamos e a gente, junto com os movimentos das mães, das vítimas do terror de Estado, numa situação dessa, do governo Cláudio Castro, a gente pode dizer, né, Mauro? Terror de Estado. Já são 23 pessoas mortas. Eu estou falando muito isso porque nos causa espécie que. Deixa eu apagar aqui para ver se melhora. Ok. Nos causa espécie, Mauro, que numa sociedade como a nossa, a gente veja jornalistas da mídia corporativa dizendo que só morreu uma pessoa. Sabe, Mauro? A gente ouviu isso ontem e foi chocante. Eu estava a caminho de Cachoeira, da cidade de Cachoeira, para conversar com os estudantes, né, do Colégio Estadual da Cachoeira. Foi um encontro fantástico, mas eu cheguei no Recôncavo realmente com o meu coração em sofrimento mesmo, sabe? Porque a gente fica. Eu vou pedir, por favor, Mauro, que você manda o link para o meu e-mail, Estou né? mandando. Manda para o Tá. meu e-mail e eu vou entrar aqui, tá? Estou mandando nesse instante, Vilma. Vamos conversando, mas já estou É, mandando agora para ver se a gente consegue melhorar. isso, o Opa, meu não tem esse e-mail. Fala, qual que é o e-mail? Oi. Qual é o e-mail? Você pode enviar para o Vilma Reis. é, me- eu vou escrever, né, Mauro? Porque você sabe que Vamos a embora. vida está difícil, né? Manda, estou te esperando. Eu vou escrever para você daqui da caixa do inbox, do seu Perfeito. inbox, você tem como pegar? Claro, pego sim. Eu te Enquanto isso, eu vou dizendo, mas nós demos, foi um destaque nosso agora de manhã, a gestão Cláudio Castro no Rio de Janeiro tem 180 mortes em 39 chacinas em um ano de gestão Cláudio Castro. Vamos lembrar que ele era o vice do Itzel, é a mesma turma, mesma tropa, os mesmos você assassinos. você e Plínio, desde as 6h30 que vocês estão aqui em cima dessa questão, né? E a forma como vocês construíram ali a denúncia, eu acho importante porque parece assim, opa, nossa, o que é isso, né? Foi uma chacina, não. A gente está falando de uma sequência, né? A gente está falando de uma sequência de crime de um governo, né? A gente está falando de uma sequência de crimes de um governo. Deixa eu só te enviar aqui, rapidinho. Tô, claro. É ao vivo, Ah, gente. É assim que a gente faz ao vivo. Assim que a gente faz ao vivo. Mauro Lopes, deixa eu te escrever aqui e você manda para mim. Bora. Mando já. Vamos melhorar essa conexão aqui, que Mas é importante. vamos. Ah, o Raip Carvalho dizendo que também, na Mauro, região eu te Pessoa chovendo mandei. sem parar, Eu, está eu te quase 24. mandei. Tá bom. Eu enviei para você, Mauro. Ok, pego aqui. Pego aqui e já te mando já o link. Obrigada. Ah, não chegou, viu, Mar? Nem no seu, nem no WhatsApp, nem aqui no chat privado, não chegou. Misericórdia, mas eu vou conseguir aqui. Eita.
Ai, ai. Que coisa, viu? Vambora. Aqui tá impossível, assim, né? Mas Mas eu eu... disse, mas do jeito. Ontem conversei com um amigo de Maceió também, dizendo muita chuva lá, tá a temporada de chuva. Enquanto isso, enquanto a Vilma vai mandando, né? Eu estava falando aqui do Rap Carvalho, né? De João Pessoa. Aqui, a Sônia Regina Garten dizendo: estamos aqui, um privilégio ouvir após TV Fórum. Beijos para Vilma Guerreira, Liabe, Vilma Reis, nossa profunda gratidão pelo trabalho de nossa querida irmãzinha. Vilma aí na Bahia e em todo o nosso país. Sim, em todo o nosso país. Por quê? Porque Vilma é pré-candidata a deputada federal pela Bahia. Então, ela não estará apenas na Bahia, ela já não está na Bahia, né? Como uma das principais líderes da Coalizão Negra por Direitos, Vilma é hoje uma presença nacional. É uma presença nacional. Aqui o Hamilton dizendo: aqui no Rio de Janeiro somos governados por milicianos assassinos. É uma vergonha, é de fato uma vergonha, é um escândalo, mas é essa a dinâmica que se implantou no país com a ascensão da extrema-direita depois do golpe e, sobretudo, depois da eleição de Jair Bolsonaro. Tá mole não, viu, Mauro? Eles estão indo de braçada para cima da gente e é cada vez mais terrível. Pronto, vamos aqui. Vamos. Ok. A Maria Antônia está dizendo que a conexão está ótima, só a imagem da Vilma que está um pouco escura, mas é exatamente por isso. Acho que dá para seguir assim, Vilma. Oi? Acho que dá para seguir desse jeito, não está ruim, não. A gente vai aqui, deixa eu ver. Vamos seguir. Vamos aqui. Vamos seguir, então. Então, Vilma, essa questão do Rio, e o que a gente teve foi o Inominável celebrando a chacina, né? Ah, tá aqui, eu tenho duas Vilmas aqui, pera lá. Deixa eu embarcar esta Vilma e remover essa Vilma aqui. Maravilha. Deu certo. Deu certo. Opa. Pronto, maravilha. Misericórdia, que sufoco. Então, Vilma, você estava falando dessa chacina, né? Que tava, enquanto você estava aí se ajeitando, falando dessa. Em um ano de governo Cláudio Castro, 180 mortes em 39 chacinas. Um ano, gente. Um ano de governo Cláudio Castro, o sucessor de Witzel. E esta noite, madrugada, o Inominável celebrou a chacina, né? Comemorou a chacina. Mauro, quando eu vi você dar a manchete pela manhã, logo cedo, eu fiquei assim, sabe? A gente fica pensando, caramba, onde é que nós vamos, né? Mas aqui, Mauro, a gente volta para um ponto, dois pontos, Mauro, muito importantes. Tá? Eu tenho falado contigo já ao longo desses quase 2 anos que eles fazem política matando gente, a população negra, matando a população periférica empobrecida, né? Esses horrores nas periferias do Brasil, que eu chamo de encomendas do fascismo. Sempre, Mauro, que o governo federal desse presidente da morte quer tirar o foco de cima dele, eles fazem uma chacina. Uhum. Sempre. O estranho, mas, né, como vocês mostraram mais cedo, né, enquanto você estava aqui com o Paulo Pimenta, né, você mostrou a postura do Augusto Aras. Então, não tem investigação para esse tipo de comportamento do governo, porque desde a situação desses crimes que sempre ocorrem
em momentos em que o governo quer golpear a população e tirar a nossa atenção. Olha as misérias, Mauro, que eles fizeram ontem, né? Eles atacaram o salário mínimo, eles tentaram atacar as universidades, o nosso direito, né? E você fez essa conta aqui muito bem com o Padilha, né? Essa conta foi muito bem feita aqui. Quer dizer, eles calculam. Imagine, era para o movimento social todo se colocar para ir resolver a questão de Vila Cruzeiro e os parlamentares do campo da esquerda, e eles conseguirem fazer o que eles fizeram. Uma situação a gente conseguiu bloquear, que foi a situação das universidades públicas, a outra situação a gente não conseguiu. E eles deram essa, sabe, que de faca eles entendem, né, Mauro? E eles deram essa facada, né, no nosso povo. Então, é isso que que este governo faz, governo Bolsonaro, um governo militarizado, um governo de gente que está enriquecendo abertamente ao custo da miséria. A companheira Lígia acabou de mostrar para a gente, né, Lígia Toneto, acabou de mostrar para nós qual é o horror dessa ação política do governo, é sangrar o nosso povo, é ficar trocando as presidências da Petrobras, né? Ficar trocando as presidências para poder ganhar tempo. Isso é uma coisa importante, Mauro. Esse é um governo que ganha tempo para enrolar os caminhoneiros, enrolar os trabalhadores nas outras áreas, enrolar as famílias, né? E eu acho que essa conta que Paulo fez com você aqui, que é triste, né? Desde quando vocês olham para o exemplo da Alstom e ver que eles, né, em todos esses lugares onde se enfrentou a corrupção, não havia desmonte da indústria pesada de construção, não havia ataque às empresas que são decisivas na economia nacional, e eles resolveram roubar o povão, Mauro. Eles resolveram roubar o povão, porque como foi dito aqui hoje, se entrega com a mão, né, e tira com outra, e esse conjunto de economistas como Ana Georgina, Juliane Furno, Lívia Toneto, todas as mulheres, né, que essa presença tão potente aqui é para a gente aprender, a gente se formar aqui, como é que eles estão montando essa trama. Mas, ao mesmo tempo, como nos disse a Lígia, é a nossa saída. E é isso. Quando eles querem nos sangrar no Congresso, Mauro, eles invadem uma comunidade e transformam a pauta naquilo ali, que é para a gente não ver as outras coisas. Então, esse governo comete crimes de lesa humanidade. A DPF, né? Opa. Tá aqui, estou aqui. Né? Mauro? Oi. A ADPF do Movimento Negro e Movimento de Mães denunciando o genocídio negro no Brasil, Mauro, não é um casuísmo da Coalizão Negra por Direitos. Vilma, semana passada vocês estiveram lá no Supremo. Sim, dia 12, nós estávamos no Supremo, registramos, protocolizamos o nosso documento lá. Em seguida, nós fizemos uma sessão histórica na Câmara, né, no Congresso Nacional, com Benedita, Gleisi, uma sessão presidida por Talíria, já com a presença do companheiro Orlando Silva, que é histórico, né? Pela primeira vez, um parlamentar negro que está aqui na luta com a gente e tomou posse dia 16 como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Essas são questões importantes. Todos aqueles parlamentares, todos os movimentos, as mães de Manguinhos, né? A Bruna, mãe de Marcos Vinícius, assassinado de farda, né? E ele perguntando à mãe, eles não viram que eu estava com os livros e com a farda?
e ela levou a farda de Marcos Vinícius para a mesa do Congresso Nacional. A família de Davi Fiuza, na Bahia, sequestrado na porta de casa, um jovem que morava em Sergipe, que veio em Salvador no aniversário da irmã, e a irmã dele estava lá, na sessão. Então, esse é um governo que tem se alimentado disso. Eles matam para poder a gente colocar o foco ali e eles conseguirem fazer o que fizeram ontem no Congresso Nacional. É muito grave e é inexplicável. É essa postura que a Coalizão Negra por Direitos, Mauro, está exigindo do STF. A gente está exigindo do Supremo Tribunal Federal que se posicione sobre essa situação. Né? Como você mesmo mostrou, de forma muito qualificada aqui, né? Como nos disse Soraya Mendes mais cedo, né? A educação é a comunicação como direito, né? E uma outra comunicação é possível, a gente acredita. Então, imagine, 21 anos depois, a gente está aqui, de pé, e dizendo que os crimes do governo Bolsonaro, Mauro, não ficarão impunes. Não ficarão impunes. Os crimes dos governos que fazem uma política de segurança pública que não se importa com a vida, né? As guerras daqueles que estão disputando eleições nos nossos estados, Mauro, e que eles estão abertamente acionando e movimentando as polícias dentro de uma pauta eleitoral. Né? Eu estou enviando mesmo uma mensagem, porque nós entendemos o que está acontecendo na Bahia. Nós entendemos, Mauro. Né? Começa o processo eleitoral, a gente tem uma situação como a gente viveu, você sabe, a gente denunciou aqui o que a gente viveu há 2 semanas atrás, na região de Cajazeiras. Né? E o governo Bolsonaro está... E aí eles se produz a miséria nos bairros, né? O correr de sangue, e depois eles são donos das TVs comerciais. Eles são donos das TVs e eles transformam essas questões em gigantescas manchetes. É importante a gente dizer que a gente entende o que está acontecendo. E o que aconteceu na Vila Cruzeiro, Mauro, está diretamente ligado a essa forma da direita e da extrema-direita de fazer política. Eu queria dizer, antes de falar ainda sobre esse tema, Vilma, né, agradecer a Silvana Dunley, várias pessoas tornando-se membros e membros hoje aqui nessa transmissão do Fórum Café. Então, agradecer a todo mundo que está construindo esta possibilidade de outra comunicação. Outra comunicação é possível, como outro mundo é possível, como outra polícia é possível, né? Como outro país é possível. É isso que a gente está fazendo juntos. Quero aumentar a tua presença aqui, ainda mais, Vilma. Aqui, atrás de você está ali, Vidas Negras Importam. Para registrar, e aí te devolvo, Vilma, primeiro, eu vi as fotos das pessoas que já foram identificadas e mortas lá na Vila Cruzeiro. Todas negras, Vilma. Todas as pessoas negras. Nos últimos 14 anos, o Rio de Janeiro teve 593 chacinas policiais. A quantidade de mortos da gestão Cláudio Castro no Rio, 180 em 39 chacinas em um ano, é superior à de muitas guerras. Só em 2 chacinas no governo Cláudio Castro, a do Jacarezinho e agora da Vila Cruzeiro, são mais de 50 mortes. 23 mortos contados nessa chacina de agora. Mais 28, 51. Exatamente. 51 mortos em apenas 2 chacinas. Realmente é tudo muito
Vidas negras não importam. E sabe o que eu creio, Vilma? Não é uma questão de política de governo apenas, é uma política de Estado de massacre da população negra, sabe? É disso que se trata. É mais grave do que política de governo. É claro que o Cláudio Castro tem as mãos sujas de sangue e vai levar isso para a vida dele toda. É claro que o Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue, mas tem as mãos sujas de sangue quem opera o Estado brasileiro e quem domina o Estado brasileiro, que são os ricos e muito ricos. Mauro, aqui desse lado, né, está um cartaz da coalizão que diz: pacote Moro é licença para matar negros. Você sabe que em 2019 nós já tínhamos, né, com a força dos parlamentares, eu vi que você mostrou aquele momento histórico em que o Paulo Pimenta enfrentou o Moro no plenário do Congresso, né? E eu acho importante a gente dizer que nós mobilizamos todos esses parlamentares em 2019 para ir para cima do Moro, porque ele era o senhor todo-poderoso, né, Mauro? E que teve a audácia de apresentar esse pacote anticrime, né, denunciado nacional e internacionalmente pela Coalizão Negra por Direitos. Ele teve a audácia de apresentar um projeto para o Congresso com excludente de ilicitude. E por isso a gente escreveu a Alta em Bom Som, que era um projeto que significava licença para matar, né? Isso é uma coisa importante. A ação da coalizão, né? Quando a gente entra em junho de 2019 no Congresso Nacional, a gente foi em peso, os movimentos se mobilizaram em todo o país, liderados ali na ação articulada da coalizão, e tinha a ver com essa questão, porque, às vezes, essa foi uma forma, inclusive, da população que não estava muito assim, né, interessada nas questões políticas, que, às vezes, a gente está ali discutindo, Mauro. Essa foi uma forma que muita gente compreendeu o que era que a gente estava denunciando o Moro. Uhum. Né? Esse foi muito direto, foi uma forma assim de que a gente chegou de contundente em Brasília e denunciando, porque eles estavam indo de braçada, ele era contra o juiz de garantias, né? E eles queriam sempre endurecer, queriam coletar o material ali e, na prisão ali, já considerar que a pessoa não tinha mais nenhum direito. Eles queriam passar por cima absolutamente da Constituição. E essa lei, assim, desse jeito, é contra os pobres, é contra os negros, é contra a juventude indígena nas regiões quando tem grandes concentrações indígenas, a forma como as polícias, né, trata a juventude indígena na região metropolitana do Pará, nas grandes regiões, quando você vê o comportamento, né, das forças paramilitares contra a juventude indígena no sul da Bahia. Né? Então, essas são questões importantes para a gente prestar atenção, e de um Estado com um governo militarizado, jogando armas, milhares de armas na mão da população, né? E dizendo aos homens brancos de classe média: se armem, que é você que vai mesmo se defender, que é um equívoco absoluto. Né? Uma pessoa civil não sabe como usar uma arma. Né? Em geral, isso tem um desfecho desastroso. Desastroso. Então, esses crimes do governo Bolsonaro, eles precisam de investigação. A chacina da Vila Cruzeiro, nesse momento, era o governo tentando tirar a atenção e controlar a pauta, como eles assassinaram Evaldo Rosa num dia de 1 ano da prisão de Lula, 7 de abril de 2019. 257 tiros numa família indo para um chá de bebê.
Não é possível as pessoas não fazerem relação com essas coisas. É necessário. Eles estavam preparados para sangrar todo o povo brasileiro ontem dentro do Congresso, surrupiar o direito das periferias, dos empobrecidos, de ter acesso à universidade, dos filhos da classe trabalhadora. Foi isso que estava em jogo ontem. E o governo, desde muito cedo, tentava tomar a nossa atenção. O Vilma, tem uma questão 5 que o da Pedro... manhã. Perdão, desculpa. Não, tem uma questão que o Pedro Otávio Paz traz aqui, e acho que é uma pergunta muito bem feita para a pessoa qualificada para responder. Ele diz assim, Vilma, é possível mudar a polícia no capitalismo? É a pergunta dele para você. E acho que a Vilma tem uma autoridade múltipla para falar desse tema, a partir da biografia dela, que tem um ponto também muito relevante. Ela foi ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, né? Foi nomeada em 2017, acho que ficou 3 anos, né, Vilma, como defensora pública, 4 anos como defensora pública. Então, à luz da sua experiência, à luz da sua jornada na luta do movimento negro, agora como líder da Coalizão Negra por Direitos, e nós, do governo Lula, não vai ter socialismo, né? Vai ser dentro do capitalismo. Será possível, num eventual governo Lula, no governo Jerônimo Rodrigues, aí na Bahia, né, no governo Haddad, em São Paulo, mudar a polícia? Mauro, eu quero agradecer ao Pedro Otávio Paz por essa pergunta, porque nós acreditamos e construímos um caminho, sim, para mudar as polícias. Tem toda uma questão, o debate, e a gente qualifica esse debate da desmilitarização, Mauro, quando a gente diz, olha, enquanto se tem uma sociedade que tem polícia, tem que ter uma polícia formada, qualificada e bem paga. Esse é o primeiro caminho, Mauro. Formada, qualificada e bem paga. Eu faço questão de repetir. A outra questão tem todo esse tabu, né, que, olha, nem os municípios, nem o governo federal pode se meter com a segurança pública. A gente discorda, inclusive, há diversas ações para a gente tirar esse poder, os governadores como comandantes em chefe das polícias, nós criarmos novos sistemas, inclusive sistemas federais, tendo respeito pelos trabalhadores da segurança pública, e que um policial ele se sinta um servidor público. Isso é uma coisa muito importante. Quando você olha corporações de 100 mil policiais, né, como é a situação de alguns estados, 40, 50 mil policiais, como é, por exemplo, muitos desses policiais não se sentem servidores públicos. Né? No máximo, eles sentem que estão servindo ao governo, né? Ou então ele serve ali a sua corporação e não sentem qualquer empatia pela população. A população é tratada como inimiga, a maioria da população. Isso explica, Mauro, a situação, por exemplo, e você sabe que a Anistia Internacional está chamando o Ministério Público para uma responsabilidade. Entra uma outra responsabilidade que é do Ministério Público. E essa situação dos policiais não se sentirem servidores públicos e na responsabilidade de respeitar a população, isso leva a uma situação de que 96% dos casos, né, de assassinatos, muitos deles envolvendo os policiais, não são investigados, porque a gente está numa estrutura que não sente responsabilidade de dar qualquer resposta à população. E isso tem a ver com uma inversão absoluta do serviço público. Né? Serviço público, ele é marcado por 3 questões: eficácia, eficiência e efetividade. Né? Então, e qual é a situação que nós temos? Nós temos uma situação em que
o Ministério Público, Mauro, deveria, né, cumprir uma tarefa fundamental. O que as mães falaram no Congresso Nacional, Mauro, na semana passada? Elas disseram: o que está acontecendo? A polícia mata nossos filhos e o Ministério Público enterra. Essa frase foi muito forte no dia 12, no Congresso Nacional. O que essas mães estão denunciando? Na hora em que o promotor público ele vai para o arquivamento do processo, ele ali tem uma licença para matar. Mauro, o Ministério Público tem atribuição de controle da atividade externa da polícia. Então, como é possível que o Ministério Público não produza e não se responsabilize em produzir respostas para a sociedade brasileira diante da tragédia que a gente está vivendo? Não é possível. Então, essa frase que as mães, né, colocaram lá no Congresso Nacional, ela diz muito, e o chamado que a Anistia Internacional, a partir do Rio de Janeiro, fez ao Ministério Público para todos os MPs do Brasil, em cada estado, se ligar. Porque está havendo aqui uma inversão muito grave. A outra questão, Mauro, agora, só uma observação, você traz uma questão nova, porque a gente fica batendo na tecla polícia, 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 o que você está dizendo, não é só a polícia, é o sistema de segurança público que envolve a polícia, o Ministério Público, as defensorias públicas, né, os agentes penitenciários, é todo um sistema, né, Vilma? Não adianta ficar batendo só na tecla da polícia, né? Com certeza, porque quando você tem os tribunais de justiça em que os juízes, quando chega um jovem negro na frente dele, o jovem já chega condenado, Mauro, né? E você sabe o esforço que Lewandowski e outros ministros do STF, através do CNJ, né, desde 2019, exatamente quando o Moro começou com esse projeto denunciado pela coalizão, o campo de estudos avançados do CNJ, ali liderado pelo Lewandowski, está dizendo: olha, vocês não vão poder continuar fazendo isso. A Carmen Lúcia, quando começou lá, né, estava batalhando aquela coisa para presidir o STF, ela disse que seria a questão principal, a questão prisional e controlar a questão da letalidade. Não fez absolutamente, né? Não saiu do chão essa questão. Mas aí a gente fica pensando, os TJs, quando o jovem negro chega na frente desse juiz, ele chega condenado. Por que a gente acha que os governadores comprometidos com os direitos humanos e com a vida têm que aumentar os recursos da Defensoria Pública? Porque é o único ente do sistema de justiça, né? E você viu que o Aras, junto com a turma dele, foi para cima da Defensoria Pública no Brasil para não permitir que a Defensoria tivesse o direito de solicitar as informações para fundamentar os processos de defesa. Né? Olha o jogo que está colocado no Brasil. E aí o Rafson Ximenes, defensor público geral da Bahia, o Rodrigo Pacheco, defensor geral do Rio de Janeiro, e tantos outros, eles foram para cima. Né? E o grupo ali do Prerrogativas foi para cima, porque não era possível que a PGR, né, e esse povo aí fizesse esse tipo de ataque à Defensoria Pública, porque é o único lugar que a população negra, que os empobrecidos, que os periféricos, que as mães se levantam pela vida dos seus filhos. E quem é que menos tem orçamento no sistema de justiça? É a Defensoria Pública. E a gente vê, muitas vezes, o Ministério Público omisso, Mauro. Omisso, porque você tem que resposta para 96% de arquivamento
diante de um quadro desse de assassinatos? Qual a resposta que nós temos para isso? Então, o MP transforma, os movimentos que têm se levantado no MP, com gente posicionada, é muito importante. Né? Que não aceita essa omissão. Não aceita. Tem o Transforma MP, todos esses movimentos de... Né? Eu vi a Queiroga, né, outro dia sendo aqui sendo entrevistada, todas elas têm se posicionado, porque é o povo que está fazendo o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né, junto com os coletivos feministas de defensoras públicas, tentando mexer aí e dizer, olha, e o que a Anistia Internacional fez foi chamar o MP e dizer, olha, está feio. Está feio. Então, a batalha, Mauro, que a gente, né, tem feito para fortalecer as audiências de custódia e não deixar essas cadeias superlotadas por abuso de prisão preventiva, que esse abuso se dá contra os empobrecidos, contra a juventude negra, porque o tratamento que um jovem branco de classe média recebe nesse sistema é absolutamente outra, né? Toda a empáfia de uma mídia corporativa quando um jovem branco é encontrado com a grande quantidade de entorpecentes que ele é tratado exclusivamente como usuário. É? Então, e como diz o companheiro Pedro Abramovay, né, quando ele diz, e esse pacote de criminalização que é jogado em cima de um jovem que estiver na Vila Cruzeiro, que estiver em Jacarezinho, que estiver em alguma comunidade empobrecida do Brasil, ele não tem saída quando o policial chega nele. Esse jovem não tem saída, porque ele está lá, às vezes, num pequeno varejo, e ele é tratado como um mega traficante. Né? E, enquanto isso, Mauro, nós do campo da esquerda, assim como Tamires Sampaio, tem feito um grande esforço, né? Assim como em outras cidades dirigidas pelo PT, há um grande esforço de pensar, sim, os nossos governos vão precisar fazer o Juventude Negra Viva. Programa pensado por Luísa Bairros, pelos movimentos de juventude, Conselho Nacional de Juventude, pensado pela Dilma Rousseff, e que precisa acontecer. Os centros de juventude, pensado pelo Haddad, e por toda a turma que construiu, assim como Djamila Ribeiro e outras, que construíram a política de direitos humanos na cidade de São Paulo, Mauro, esses projetos precisam acontecer em escala no Brasil. E a gente precisa ter coragem de investigar cada assassinato. Essa é a transformação que no Ministério Público precisa acontecer. A gente não é militante em defesa da defensoria por um casuísmo. Né? Sem a defensoria, a população não tem como sustentar uma posição. Eu, como defensora de direitos humanos, e a gente só viu se materializar a ideia de defensoras de direitos humanos a partir de Marielle Franco, né? Só a partir de Marielle Franco a gente não via falar em pessoas negras defensoras de direitos humanos. No máximo, nós éramos defendidas e defendidos por outros. A gente formou em Salvador, região metropolitana, nas ilhas e no Recôncavo, uma rede de defensoras negras de direitos humanos. São 112 mulheres negras que são quilombolas, são trabalhadoras domésticas, são mulheres que são agentes comunitárias dentro de seus bairros, suas comunidades negras. Por quê? Porque quem sustenta a defesa do nosso povo é a gente mesmo. E a gente tomou a Defensoria Pública para mexer com essas questões. Diga, Mauro. Eu tinha separado outro assunto para hoje, vou deixar para a próxima quarta-feira para falar sobre o governo Lula, acho que esse tema é crucial. Eu queria encerrar a nossa conversa com uma imagem, e aí, a partir disso, para você explicar a nossa audiência, eu tenho clareza disso, nossa audiência é, sobretudo, gente de classe média, a maioria branca, então, a gente
têm um olhar, pessoas de esquerda, então têm um olhar de empatia e solidariedade para com você, Vilma, e as pessoas das favelas, e os negros e negras pobres desse país, grande, mas de fato não é a nossa realidade, né? E acho que uma questão que eu queria te provocar para a gente encerrar é a seguinte questão. Olha essa foto aqui. Olha essa foto dessas 3 mulheres abraçadas e chorando ontem lá. Eu não sei se são mulheres, esposas, irmãs, mães, primas, tias, avós de alguns ou algumas desses mortos na Vila Cruzeiro. Eu não sei, Vilma, se você tem ideia de em quantos velórios e enterros você foi até hoje. Mas parece muito que há uma difícil, coisa Mauro. mórbida, né? Que esse tweet do Inominável, nesse gozo mórbido dessa direita, dessas elites, de considerar como existia um filme uma vez sobre o Vietnã, um documentário, em que o general dos Estados Unidos dizia, não, eles são gente diferente, eles não sentem como a gente, eles não têm a dor que a gente tem. Né? Então, acho que essa coisa da direita e da extrema-direita, eles acham, não, isso é tudo bandido, não tem dor, isso não tem choro, eles estão aí para isso mesmo. Então, eu queria te perguntar sobre essa esfera do humano nesses processos, né? De alguém que, como eu disse, eu não sei nem se você tem ideia de em quantos velórios e enterros você já esteve ao longo dos anos. Mauro, eu estou vendo aqui, né? A gente não está falando de questões assim que está longe da gente, sabe, Mauro? A gente não está falando assim, que a gente está teorizando aqui sobre uma coisa, sabe? A gente está falando de pessoas muito próximas da gente, que a gente também já foi, e muito jovem, que a gente já foi enterrar, sabe? E você sabe, eu, além de estar em campo, fazendo o trabalho há muito tempo, eu venho de comunidades em que vizinhas minhas tiveram todos os filhos homens assassinados, Mauro, sabe? Todos os filhos homens de vizinhas minhas foram assassinados. Dentro da minha própria família, vivi uma situação de tragédia, né, em 2019, muito triste. Então, sabe que quando as mães, né, as mães de Maio, né, as mães do Cabula, as mães de Manguinhos, as mães da comunidade do Curió em Fortaleza, quando elas dizem nossos mortos têm voz, né, e é uma mãe acolhendo a outra, é muito importante, Mauro, que quando eu falo aqui para você e para nosso povo todo que está aqui, e nosso povo é muita gente, quando a gente diz, Mauro, que as pessoas brancas antirracistas têm que se meter nessa questão, sabe? Elas têm que se meter. Elas têm que ter alguém como teve, né? Aquele homem que, diante da situação de violência sexual contra aquela menina Yanomami, quando chegou, né, brutalmente a vez dele, ele se colocou para morrer, mas ele disse, vai embora, corre, né? Corre, e ele ficou para morrer, né? Porque os outros podiam ter matado ele. Então, a gente precisa que os brancos no Brasil, Mauro, se coloquem como aquele homem se colocou. Ele viu naquela menina a filha dele. Então, é preciso, se você é antirracista, se você é dessa esquerda revolucionada, que se posiciona, se você afirma os direitos das mulheres, do nosso povo que está na periferia, do nosso povo que é humilhado todos os dias, você tem que tomar lado nessa situação. Além disso, Mauro, o esforço que a gente faz, e nós vamos
né? Nesse final de semana, eu sei que você está aqui preocupado, né, com o tempo e tudo. Nessa próximo final de semana, nós estaremos dentro de uma dessas comunidades de Salvador que, sabe, sofre todo tipo de situação, sabe, de violação, e é com esses movimentos. E a gente tem ido conversar. Você imagine o que é a gente sair aqui, ó, ontem, 5 horas da manhã, para o Recôncavo, para a gente fazer um encontro incrível com a juventude. E jovens, Mauro, que passaram uma manhã inteira conversando e dizendo, sim, como está aqui, olha, no adesivo, Mauro, da coalizão, o meu primeiro voto é antirracista. Esse slogan, ele tem muita força, meu irmão. E a classe média, Mauro, a classe média que não entra no jogo da burguesia, que não está iludida de que vai ficar rica, que está vendo que ela está pagando também com lágrimas de sangue, essas pessoas estão muito mobilizadas para a mudança. Muito mobilizadas para a mudança. E nossas alianças de solidariedade, elas são verdadeiras. Uhum. Verdadeiras, porque tem gente, sabe, tirando das suas compras para poder ajudar, tem gente se colocando, tem gente colocando o combustível para ir fazer o trabalho na periferia. Eu sei disso. Né? Diante da chacina da Gamboa, que a gente viu aí, as mães continuam no centro antigo de Salvador, na comunidade da Gamboa, no coração da cidade, num dos corações da cidade, em que as mães daqueles 3 jovens estão, sabe, acabadas, mas a gente viu muita gente que mora num bairro abastado na frente, que é o bairro do Campo Grande, Mauro. A gente viu muita gente do bairro 2 de Julho, muita gente de Politeama, muita gente do Corredor da Vitória, que é um dos IDHs mais altos da América Latina. A gente viu muita gente descer. E tem gente que desceu pela primeira vez, Mauro, porque é insuportável o que a polícia fez no bairro da Gamboa, em Salvador, né? No dia 1º de março desse ano. Então, meu irmão, o que você perguntou aqui, o que você destacou aqui agora, é uma coisa muito importante. E te digo, Mauro, a eleição de Lula está também nessa aliança, sabe? Está nessa aliança. E nós precisamos ter empatia com essas mães. E sem as mães, né? Se as mães do asfalto não podem abraçar as mães do morro, as mães da periferia, fica muito mais difícil a batalha que a gente está fazendo. Muito mais difícil. É importante porque tem sofrimento também espalhado na classe média. Tem muita gente que não conseguiu manter os seus filhos. É importante, né, que o professor Valdélio e o companheiro Luiz Alberto, que já veio aqui, já conversou com você, tem muitas outras coisas para conversar com você. Sim. Luiz Alberto nos lembra como que foi feita essa situação na cabeça de muita gente da classe média para desistir daquela escola pública dos anos 60 e cair no jogo de que não vai pagar a escola. Na hora que se decidiu pagar a escola, Mauro, a situação tomou um rumo. Agora, Mauro, diante da miséria que a gente está vivendo na sociedade brasileira, muita gente que estava lá, né, na classe média, os seus filhos tiveram que vir para a escola pública. E essas pessoas colocam também um nível de questões na escola pública. Elas vêm de uma cultura de participação, de voz altiva, né? Então, elas vão para lá para a reunião e não é para se comportar como se fosse dona da escola, mas é de muito aprendizado também, porque a escola pública que a gente tem, essa escola que nós, professoras, batalhamos todos os dias
Uma escola como a escola que eu estava ontem, né? Lá em Cachoeira, em que aqueles estudantes e aquelas professoras e professores, aquelas estudantes, sabe, querendo debater a participação política. A gente tem feito um trabalho, Mauro, importante com o artigo 19 e a Perifa Connection, em que é isso que a gente tem ido conversar com os estudantes, com o material da coalizão na mão, falando para a juventude, sabe? Levando o adesivo, levando o material, ó, e dizendo, gente, nós podemos mudar. Quando aqui, olha, quando a gente chega com o material nas mãos dos jovens e que eles falam assim, nossa, eu quero organizar aqui um comitê antirracista na minha cidade, na minha rua, no meu bairro, porque eu não aguento mais. A minha mãe, ela fica preocupada se eu vou para a rua, porque a mãe tem medo do jovem não voltar vivo, né? Então, nós precisamos dessa aliança. As pessoas brancas, de classe média, as pessoas ricas, que não concordam com as conversas na mesa do café de sua casa, elas têm que se pronunciar, Mauro. E tem muita gente, muito jovem, branco de classe média, indo ajudar no MST, vindo dizer, vem e diz para a gente, Vilma, a gente quer fazer comunicação para a sua organização, a gente quer ajudar a gente quer ajudar a rede de defensoras negras de direitos humanos, porque eu não concordo com as coisas que as pessoas querem uma segurança só para elas, lá no bairro que eu moro, né? E deixar o resto da cidade aí. Então, tem muito jovem comunicador, design, tem muita gente que sabe fazer trabalho comunitário, que às vezes não sabe, que quer começar. E é muita gente de classe média, Mauro. E a gente vem aqui, ó, você abriu essa janela, a gente faz esse chamado aqui, ó, para a turma vir mesmo, sabe? A gente vir. Olha, a gente vai estar na região do Nordeste Amaralina, gente, dia 29. A gente quer muito, queremos muito que toda essa turma chegue lá com a gente, porque é nessa aliança, né? E você conversou aqui muito bem hoje com Padilha, lembrando que não tem eleição ganha, né? E o Paulo Pimenta aqui também dizendo não tem eleição ganha, tem uma batalha pela frente, né? A gente é uma batalha da gente, não tem negócio assim, vou ficar neutro. Não tem neutro, é civilização ou barbárie que está em jogo. Então, como aquelas, Mauro, só para terminar esse bloquinho aqui, blocão, Mauro, assim como aquelas mulheres brancas de Minneapolis, né, que se meteu ali, elas sabiam, se as mães negras e a família do George Floyd fosse na frente, os policiais atiravam. Mas quando eles viram aquele cordão de mulheres brancas, de classe média, na frente, ali sustentando, elas criaram uma imagem que denunciava todos eles. Porque quando elas fizeram aquele cordão, e nós precisamos que as pessoas brancas do Brasil, que são antirracistas, se coloquem como aquelas mulheres se colocaram. E tem muita gente. Tem muita gente que, às vezes, né, lá nas lutas em defesa das comunidades quilombolas, Mauro, tem as meninas que estão na universidade, elas dizem assim, olha, a gente não vai para frente não, viu, gente? Fala para a Eliette Paraguaçu, fala para mim, fala para Zezé Pacheco, a gente não vai para frente não, mas tem coisa que a gente pode fazer, né? E elas fazem, sabe? Tem meninas que dizem assim, olha, essa tarefa aí de falar é de vocês, de ir para frente é de vocês, mas pode deixar que a gente pilota a live, pode deixar que, se precisar botar um sistema de som, de instalar alguma coisa aí na comunidade, a gente vai. Então, isso é de uma contribuição, e ali, naquele momento, aquela menina e aquele menino também está se formando. Né? Eu achei tão incrível, né? Padilha dizer aqui que passou 8 anos na Amazônia, né? Fazendo o núcleo de medicina tropical da USP. Eu fiquei tão emocionada, Mauro, porque
os meus colegas, um grupo de amigos que eles e elas vieram da Áustria. E aqui no Hospital Santa Isabel, em Salvador, nos anos 90, início dos anos 90, eles vieram fazer, né, aquele intercâmbio e estavam muito interessados nas doenças tropicais e se jogaram para o bairro do Tororó, para os bairros populares de Salvador, e foi assim que a gente se encontrou, e a gente foi fazer política cultural, trabalhar, mexer com os mestres de capoeira, chamar o povo, mexendo com a cultura no Recôncavo, o povo fazendo esse fluxo entre Salvador, a ilha de Taparica, as outras ilhas, o Recôncavo e Salvador, anos 90, né? E esse grupo de jovens médicos dizendo, quem disse que a gente vai ficar ensimesmado com a medicina? E te dizer, Mauro, que em 89, eu tinha 19 anos, no bairro de Castelo Branco, na terceira etapa, né? A gente fez uma ocupação chamada Direito de Morar, lá na Rua 24, e junto com essa juventude, na medicina, só jovens brancos e brancas, né? A gente montou o primeiro ambulatório para atender as mulheres naquela ocupação. Eu tinha 19 anos. Então, para nós, a gente acredita mesmo nessa aliança, né? A gente acredita de verdade. Vamos encerrar já? Nossa, quase 10 da manhã. Eu estou vendo aqui, 3 horas e 26 minutos de live hoje. É o recorde, mas que aula de Vilma, que aula de Lígia, que aula de Padilha, de Pimenta, e antes do Plínio também, de toda a comunidade que esteve aqui com a gente, Zé de Abreu, cada pessoa que mandou seu chat, seu apoio. Lívia traduzindo, né, para a gente os negócios que parecem indecifráveis, elas chegam aqui. Agora, a Vilma traz uma questão para nós, né, pessoas, milhões e milhões de pessoas brancas de classe média. Nós temos 2 escolhas, e não 3, 2 apenas. Ou nós continuamos iludidos, olhando para cima, achando que nós vamos subir e virar ricos e ricas, e desenvolver toda sorte de preconceitos, desenvolver toda sorte de medos e raivas e ódios, e vamos entrar pelo cano, porque não vamos chegar lá. Ou a gente olha para baixo, olha para os pobres desse país, olha para as favelas, olha para os milhões e milhões de pessoas negras, indígenas, mulheres, e faz esta aliança, que é o que a Vilma está nos dizendo, inspirada pelo grande Darcy Ribeiro lá atrás, né? Se a gente fizer isso, eu vou dizer para você, gente querida, a gente se salva, né? A única chance de salvação das camadas médias é estabelecer a aliança com as pessoas negras, com as pessoas indígenas, com as pessoas LGBTQIA+, e recuperarmos a nossa humanidade. É o caminho que Vilma nos aponta. Espero que tenhamos coragem de realizar isso na eleição e na vida. Muita gente faz isso. É preciso que vire um movimento de milhões e milhões de pessoas. É o que pode salvar a nossa humanidade, a humanidade das camadas médias, e ajudar, né, sob a liderança das mulheres, especialmente das mulheres negras, indígenas e das gentes LGBTQI+, porque essas são as pessoas líderes, fazer a revolução do afeto, do amor, da humanidade nesse país. Vilma, você é a nossa líder. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Muito obrigado. Mauro, muito obrigada, e toda a nossa solidariedade e aquele abraço nas mães da Vila Cruzeiro, em todos os movimentos. A Mônica Cunha, Dina Alves, todas essas mulheres passaram a semana em Salvador, Mauro, fazendo mais um encontro das mães e familiares de vítimas do terror de Estado e das vítimas dos milicianos e de outros paramilitares. Elas estavam todas em Salvador, no CEPAIA, que é um lugar de resistência da Universidade do Estado da Bahia. Passaram a semana aqui correndo, foram nas comunidades, junto com Dona Mira Alves, que é uma liderança importantíssima
do movimento dos sem-teto em Salvador, que mora lá na estrada do Derba, né, e que lutam na ocupação Manuel Faustino. Mauro, Manuel Faustino é um dos 4 que foram decapitados na Praça da Piedade. Era um jovem de 22 anos, né, que lutou na revolta dos Búzios, em Salvador, e foi decapitado na Praça da Piedade. Aos 22 anos de idade, teve sua cabeça pendurada para que nenhum outro negro se rebelasse na cidade de Salvador. Era 1789, Mauro. 12 de agosto de 1789. E hoje, Dona Mira Alves é uma das líderes da ocupação Manuel Faustino. E essas mulheres todas se encontraram em Salvador na última semana, no Sepaia, né, aqui no Santo Antônio Além do Carmo, ao lado da cooperativa Estive Bico. Elas estavam todas em Salvador, né? Movimento Moleque do Rio de Janeiro, as Mães de Manguinhos, as Mães de Maio, todos a família do Davi Fiuza e o movimento de mães daqui, as mães do Cabula, todas essas mulheres se encontraram em Salvador, Mauro. E a gente não podia dar muita publicidade por uma questão de segurança, você sabe, né? Quando a gente não comenta muito, quando elas estão todas concentradas em um lugar, né? Em 2018, em 2019, 2017, 2019, a gente recebeu o encontro na Defensoria Pública, né? E agora a gente recebeu o encontro no Sepaia, que, por sinal, está fazendo uma luta muito importante para não ser retirada enquanto centro de pesquisa das populações afro-ameríndias do Centro Histórico de Salvador. Vilma falou das populações afro-ameríndias agora. Ela, mais cedo, falou da Tamires Sampaio, uma jovem que será uma das... É candidata, inclusive, a deputada federal, terá um papel decisivo na construção da política de segurança. Então, nós vamos... E sexta-feira está aqui, né? Sexta-feira, ela com Patrícia Valim, uma branquinha que nem eu, mas aliados, tanto a Patrícia quanto eu, do povo das pessoas negras, do povo preto. Mauro, licença, só para te dizer que sexta-feira eu estava assistindo vocês, maravilhoso, assisti o programa inteiro. Delícia. Então, eu quero encerrar nossa conversa e nosso programa hoje com um vídeo da Tamires, essa aliança que a gente está falando, com o embaixador Celso Amorim. Sabe por quê? Porque hoje é dia da África. E a Tamires vai nos falar sobre o significado desse dia da África para todos, todas, todos nós. Vou botar som na caixa e a Vilma encerra o programa mandando um axé para nós. Espera aí, vamos lá. 5 de maio é dia da África e nós, do Instituto Lula, que temos a Iniciativa África, temos um histórico das relações do Brasil com o continente africano, teremos uma série de vídeos e vamos iniciar com o nosso ministro, né, eterno ministro, embaixador Celso Amorim. Tamires, muito honrado. Olha, eu acho que nós temos mesmo que celebrar muito o Dia da África. A África é muito importante para o Brasil, importante sobre todos os aspectos, na nossa cultura, na nossa religião, na nossa música, na nossa maneira de ser diante do mundo. Eu fui ministro da Defesa, importante estrategicamente. Você sabe que a distância de Recife até Dakar, eu fiz isso de avião, é menor do que de Recife até Cruzeiro do Sul. Então nós somos parte ali da África, estamos muito próximos. É importante por todas as razões e é muito importante também. Eu vou dizer uma coisa que me falava a Matilde, que a política africana a ajudou na condução da política de ação afirmativa. E o Brasil não será uma nação verdadeira enquanto nós não tivermos os afrodescendentes, as mulheres, outros, mas no caso principalmente indígenas, etc., mas os afrodescendentes, que são a maioria da população, empoderados. Então o trabalho é esse. Relações com a África, alta prioridade, empoderamento dos negros no Brasil e das negras. É isso, é isso. Demais, Dia da África. Salve o 25 de maio, Mauro. Salve o Dia da Unidade Africana. Salve essa data criada em 1962 pelas lideranças africanas em Addis Abeba, né? O nosso povo que se levantou e disse: não haverá nada sobre nós sem nós, quando Joseph Kizerbo, o grande historiador
africano, Kizerbo, nos disse que, né, havia a Europa subdesenvolvia o continente africano, né, e todas aquelas lideranças que se levantaram em Addis Abeba. Então, nossa felicidade em ver Tamires e o nosso querido Celso Amorim. Olha, ele sabe, é essa aliança, Mauro, que a gente está falando, né? E pensar que a classe média, enquanto trabalhar, é classe trabalhadora, né? É classe trabalhadora. Mauro, 25 de maio, né, em que a gente sempre se manifesta em vários lugares do Brasil e da diáspora, é um momento muito importante para nós e é fundamental que a gente continue marcando essas datas. Muito obrigada a você pelo compromisso enquanto cidadão, né, que se faz muitas perguntas. Eu nunca falo, Mauro, a palavra privilégio, né, porque, para nós, um homem branco crítico, né, é muito importante. A gente está falando do lugar crítico. Você, Celso Amorim, estão aqui como críticos, né, atentos, né, exatamente para romper com essa possibilidade de uma sociedade de privilégio já tão marcada e discutida, debatida e denunciada por Milton Santos. Viva todas as lideranças que se levantaram em Addis Abeba e criaram o 25 de maio. E viva o Brasil, dirigido no Itamaraty por Celso Amorim, que liderou a posição com o presidente Lula para reabrir 14 representações diplomáticas no continente africano e estabelecer relações horizontais com o continente. Que felicidade, que honra nós termos Tamires Sampaio e Celso Amorim. Obrigada por esse presente para todos, todas e todos, viu, Mauro? Que honra ter você e viva Vilma, viva Tamires e todas as mulheres negras que fazem a diferença e farão a liderança do próximo governo Lula e das mudanças profundas que esse país demanda. Axé, Vilma. Boa quarta-feira a você. Bom 25 de maio, grande dia da África. Celebremos todas, todos, todos. Tchau, gente querida.